Afinal, Adão e Eva morreram de fato no mesmo dia em que provaram o fruto proibido? Se a resposta for sim, como podemos conciliar isso com a afirmação bíblica de que Adão viveu por impressionantes 930 anos? Muitas pessoas não percebem que a morte do primeiro casal esconde um mistério profundo, e a resposta para essa pergunta tem o poder de transformar a maneira como você compreende todo o plano de Deus para a humanidade. Hoje vamos desvendar o que realmente aconteceu com Adão e Eva depois da queda, explorando como e quando eles morreram e o que o destino deles significa para cada um de nós. Se prepare, pois esta verdade pode desafiar tudo o que você já ouviu sobre esse momento fundamental da história da fé. Aproveite a oportunidade e se inscreva agora no Lições para a Vida. Cada vídeo é um convite para aprofundar sua fé e encontrar clareza para os desafios da vida. Após o ato de desobediência no Jardim do Éden, Adão e Eva começaram a enfrentar as consequências imediatas e duradouras de suas escolhas. A expulsão do paraíso não foi apenas uma simples mudança de endereço, representou um ponto de ruptura na relação direta e íntima que tinham com Deus. Eles não estavam mais no lugar da perfeição, onde caminhavam e conversavam com o Criador em plena comunhão. A partir daquele momento, a dor, o trabalho exaustivo e a morte passaram a fazer parte de sua nova e difícil realidade. Deus, em sua perfeita justiça, não isentou Adão e Eva das consequências de seus atos. O primeiro julgamento foi direcionado a Eva, que passaria a experimentar o aumento da dor no parto e uma nova dinâmica de tensão em sua relação com o marido. Contudo, a promessa de redenção já surgia no horizonte. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a famosa profecia messiânica que fala sobre a descendência da mulher esmagando a cabeça da serpente, uma clara referência ao Salvador que viria para restaurar a humanidade. Para Adão, a sentença foi igualmente severa. O solo, que antes era uma fonte de vida e provisão sem esforço, agora seria maldito por sua causa. Seu trabalho, que antes era prazeroso, se tornaria árduo, e ele teria que lutar contra a terra para dela tirar seu sustento. O esforço seria marcado pelo suor, pelo cansaço e pela fadiga, como Gênesis capítulo 3, versículo 19 deixa claro, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Apesar do castigo, Deus não os abandonou completamente. Mesmo em meio ao juízo, ele ofereceu uma promessa de que um dia a descendência de Eva restauraria o que foi perdido. Este é o primeiro vislumbre do plano de redenção que percorre toda a Bíblia, onde o pecado do primeiro Adão aponta para a vinda de Jesus, o segundo Adão, que viria para conquistar a morte e a separação eterna de Deus. Enquanto Adão e Eva iniciavam sua jornada fora do Éden, a dor e o sofrimento se tornaram seus companheiros constantes. No entanto, o destino deles estava para sempre entrelaçado com o plano divino de salvação, indicando que, apesar da inevitável morte física, eles ainda teriam a oportunidade de restaurar o relacionamento perdido com o Criador. A história de Adão e Eva não se encerra na queda, mas se estende por todas as gerações, apontando diretamente para o sacrifício redentor de Cristo. Após serem expulsos do Éden, Adão e Eva começaram a sentir na pele a gravidade das consequências de sua desobediência. Mas o que realmente marcou o início dessa nova e sombria realidade foi a chegada da primeira morte. A história de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, não apenas introduz a violência no mundo, mas também nos ensina uma lição profunda sobre as escolhas humanas e os resultados espirituais de um coração que se afasta de Deus. No centro da tragédia que lemos em Gênesis 4, está o forte contraste entre dois tipos de adoração. Abel, o mais novo, oferece ao Senhor um sacrifício de excelência, trazendo o melhor de suas ovelhas, um ato que refletia sua sinceridade e devoção genuína.
Caim, por outro lado, oferece os frutos da terra, mas o faz de uma maneira superficial, sem a verdadeira entrega de coração. O que nos é revelado é que Deus não observa apenas as ações externas, mas sonda o coração que as motiva. Em Gênesis, capítulo 4, versículos 4 e 5, vemos que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. O ressentimento, então, começou a crescer no coração de Caim. E em vez de buscar corrigir seu erro, ele tomou a terrível decisão de destruir seu próprio irmão. O primeiro assassinato da história humana aconteceu não apenas por ciúmes, mas como a expressão máxima de um coração que se deixou dominar pelo pecado. A morte de Abel não é somente um ato de violência física, ela se torna um marco espiritual profundo, simbolizando a separação definitiva entre o homem e Deus, uma barreira agora intransponível pelo esforço humano. A morte de Abel é um reflexo doloroso da realidade que Adão e Eva agora enfrentavam. A morte não era apenas uma consequência física do pecado, mas também a perda da comunhão com o Criador. Quando Caim mata Abel, ele dá início ao que a Bíblia descreve como o ciclo de morte e sofrimento que se estenderia por todas as gerações. Deus, em sua justiça, se manifesta a Caim, trazendo uma condenação, mas ao mesmo tempo uma proteção. Ele coloca uma marca em Caim para impedir que outros o matem. Essa intervenção divina demonstra que, apesar da gravidade do pecado de Caim, a misericórdia de Deus ainda estava presente, mesmo nas situações mais sombrias. Caim seria afastado, mas não completamente abandonado. O relato de Caim e Abel, portanto, não é apenas uma lição sobre os perigos da inveja e da ira, mas também uma profunda aula sobre a natureza do pecado e suas consequências devastadoras. A morte, que antes parecia um conceito distante, tornou-se uma realidade tangível, afetando diretamente a primeira família. Para Adão e Eva, testemunhar a morte de seu filho Abel deve ter sido um lembrete esmagador de que suas escolhas abriram a porta para o sofrimento e a morte no mundo. Contudo, a morte de Abel também lança uma luz sobre a esperança futura. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, a fé de Abel é reconhecida, e o autor nos lembra de que, embora morto, ele ainda fala. Abel, mesmo sendo a primeira vítima do pecado, permanece como um exemplo de justiça e fé diante de um Deus santo. Sua morte prepara o terreno para a grande promessa que estava por vir, a de que a descendência de Eva, ainda em grande parte desconhecida, traria aquele que derrotaria a morte de uma vez por todas, Jesus Cristo. Portanto, a primeira morte não é apenas uma tragédia, mas um sinal de que a restauração viria por meio de um sacrifício infinitamente maior, o sacrifício de Cristo. Ele, o justo, morreria para salvar os injustos, como Abel, como Caim e como todos nós. Após a terrível tragédia da morte de Abel e o exílio de Caim, a família de Adão e Eva continuou sua vida fora do Éden, em um mundo agora marcado pelo pecado e pela morte. Mas a pergunta que ainda ecoa é como e quando Adão, o primeiro homem, morreu. Vamos refletir sobre isso com base nas Escrituras e no que podemos aprender sobre o destino final daquele que iniciou a jornada humana. A Bíblia nos oferece algumas pistas sobre a morte de Adão, embora os detalhes específicos sejam poucos. O que sabemos com certeza é que Adão viveu por 930 anos, conforme registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 5. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Essa afirmação simples e direta nos diz muito, mas também nos deixa com muitas questões. Primeiramente, devemos considerar a notável longevidade de Adão. O fato de ele ter vivido por quase 1 milênio pode ser surpreendente para nós hoje, em uma era onde a expectativa de vida humana é drasticamente menor. No entanto,
O Antigo Testamento, especialmente nos primeiros capítulos de Gênesis, descreve uma realidade onde a vida humana era significativamente mais longa. Muitos estudiosos sugerem que a natureza do mundo antes do dilúvio, com uma atmosfera diferente e menos contaminação, poderia ter permitido que os seres humanos vivessem por mais tempo. Além disso, os efeitos cumulativos do pecado na genética humana ainda não haviam se manifestado de forma tão devastadora. A morte de Adão, contudo, não foi uma surpresa para ele. Deus havia feito uma advertência muito clara em Gênesis capítulo 2, versículo 17, dizendo a Adão que no dia em que comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. A morte física, como consequência direta do pecado, foi um reflexo do distanciamento espiritual que Adão e Eva experimentaram de Deus. Antes de seu pecado, eles eram funcionalmente imortais, mas a transgressão alterou completamente a ordem da criação. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre os últimos momentos da vida de Adão, podemos imaginar que ele, ao longo de sua longa vida, refletiu profundamente sobre o que havia acontecido no Éden. Ele e Eva sabiam que, apesar da misericórdia de Deus e das promessas de um Redentor, a morte física era uma realidade inevitável. Eles experimentaram a dolorosa transição de um mundo perfeito para um mundo marcado pela dor, sofrimento e morte. E ao verem seus filhos e netos crescerem, certamente testemunharam o impacto do pecado se aprofundar ainda mais. Adão morreu com a plena consciência de que sua própria transgressão tinha introduzido a morte no mundo, mas também com a esperança de que um dia o Messias prometido viria para restaurar todas as coisas. O fato de Adão ter vivido por 930 anos nos mostra que ele teve muito tempo para refletir sobre seu legado. Ele foi o pai de muitas gerações, e em seu coração carregava a esperança de que a promessa de Deus, feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, se cumpriria. Em termos espirituais, a morte de Adão não é apenas o fim de uma vida, mas também o símbolo da transição do ser humano do estado de perfeição para o estado de queda. Mesmo após Adão, a humanidade continuaria a carregar as consequências de sua escolha, e a morte seria uma realidade para todos. No entanto, como cristãos, sabemos que a morte de Adão e a morte de toda a humanidade foram ressignificadas pelo sacrifício de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, versículo 12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte de Adão não é o fim da história, mas o ponto de partida para a redenção de toda a humanidade. O que Adão iniciou com sua queda, Cristo completaria com sua vitória sobre a morte na cruz. É importante lembrar que, mesmo no momento de sua morte, Adão não estava sem esperança. Em Gênesis capítulo 4, versículo 25, vemos que após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e Eva declarou: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, a quem Caim matou. A esperança renovada em Sete representava para eles a continuidade do plano de Deus para restaurar o que havia sido perdido. Adão morreu fisicamente, mas sua história não termina em tragédia. A promessa de restauração em Cristo ressurge, e essa esperança é o que nos fortalece. Assim como Adão, todos nós enfrentamos a morte, mas em Cristo, a morte é vencida e transformada em uma passagem para a vida eterna. Como Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A morte de Adão é, portanto, uma lembrança de que o pecado traz consequências,
mas também um convite para olharmos para Cristo, que nos oferece a verdadeira vida. A morte de Adão e Eva não foi um acidente de percurso, nem um evento sem propósito no grandioso plano de Deus. Embora a morte seja uma consequência direta do pecado, Deus, em sua sabedoria infinita, usou até mesmo a tragédia da queda para cumprir seu plano redentor para a humanidade. Vamos refletir sobre o propósito da morte de Adão e Eva no contexto do plano divino, compreendendo que Deus não faz absolutamente nada por acaso. Primeiramente, precisamos entender que a morte de Adão e Eva, ao contrário do que muitos podem pensar, não é apenas um evento trágico, mas um marco crucial na história da salvação. Quando Deus criou o primeiro casal, Ele os fez à sua imagem e semelhança para viverem em perfeita comunhão com Ele. Porém, através da desobediência deles, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo a morte, conforme Deus já havia avisado. Essa morte não se limitou apenas ao aspecto físico, mas também ao espiritual, separando o homem de seu Criador. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não os abandonou, nem abandonou a humanidade. Ele já tinha um plano traçado para restaurar tudo o que foi perdido. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda, Deus revela uma poderosa promessa de esperança. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta promessa de um Redentor é a primeira menção do Evangelho nas Escrituras. Mesmo em meio ao caos e à tristeza, Deus revelou que por meio da descendência da mulher, um Salvador viria para derrotar a serpente, ou seja, Satanás. Isso nos mostra que mesmo com a entrada do pecado no mundo, Deus já estava preparado para a restauração. A morte de Adão e Eva, embora trágica, foi uma peça necessária para o cumprimento do plano de Deus ao longo da história. Através dessa morte, Deus não só revelou a gravidade do pecado, mas também apontou para a necessidade de uma redenção. A morte física de Adão e Eva simboliza a morte espiritual que todos os seres humanos experimentam por causa do pecado, mas também serve como um prenúncio da morte de Cristo, que tomaria sobre si os pecados do mundo para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, explica de forma brilhante como o pecado entrou no mundo por meio de Adão, mas também como a graça de Deus foi superabundante por meio de Cristo. Ele escreve: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A morte de Adão não é apenas uma derrota, ela é o pano de fundo escuro sobre o qual a vitória de Cristo brilha com intensidade máxima. A morte deles também aponta para outra realidade importante, o valor da obediência. A escolha de Adão e Eva de desobedecer a Deus teve consequências profundas, não só para eles, mas para toda a humanidade. A Bíblia nos ensina que a desobediência sempre traz consequências, mas a obediência a Deus, ainda que custosa, traz vida. Em Cristo, somos chamados a viver em obediência ao Pai, não mais como escravos do pecado, mas como filhos livres para servi-lo e glorificá-lo. A morte de Adão e Eva, então, também nos ensina sobre a preciosidade da obediência e o alto custo da desobediência. Por fim, o propósito da morte de Adão e Eva nos ensina sobre graça e misericórdia. Embora o pecado tenha trazido a morte ao mundo, Deus não os abandonou. Mesmo depois da queda, Ele fez roupas para cobrir a nudez deles, mostrando sua misericórdia e cuidado.
Isso nos ensina que, mesmo diante de nossos maiores erros e falhas, Deus está sempre disposto a nos cobrir com sua graça e nos oferecer uma segunda chance. O que Adão e Eva perderam no Éden, Jesus nos oferece na cruz um relacionamento restaurado com Deus, paz interior e a promessa de vida eterna. Ao refletirmos sobre a morte de Adão e Eva, somos confrontados com uma série de lições profundas e espiritualmente impactantes, que não devem ser apenas compreendidas intelectualmente, mas aplicadas em nossas vidas diárias. Deus não apenas permitiu que a morte entrasse no mundo, Ele a utilizou para revelar a gravidade do pecado e, ao mesmo tempo, para demonstrar sua infinita misericórdia. A história de Adão e Eva não é apenas uma narrativa antiga, ela continua a ecoar em nossas vidas hoje e nos desafia a viver com um propósito renovado diante de Deus. Primeiramente, a morte deles nos ensina sobre a realidade do pecado e suas consequências inevitáveis. Não podemos ignorar que o pecado, em todas as suas formas, tem um preço. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim, suas vidas foram marcadas por um ato que resultou na morte física e espiritual. Deus não os castigou por prazer, mas para nos mostrar que a separação dele sempre leva à destruição. O pecado, muitas vezes, parece atraente no início, mas sua consequência final é sempre a morte, não apenas física, mas a separação eterna de Deus. No entanto, a história de Adão e Eva também nos aponta diretamente para o Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira esperança que brilha em meio à escuridão. Deus sabia que, por nossa própria força, jamais poderíamos vencer a morte e o pecado. Por isso, Ele enviou seu único Filho, Jesus, para ser o sacrifício perfeito que apagaria o pecado do mundo. A morte de Adão e Eva é uma sombra da morte de Cristo na cruz, onde Ele tomou sobre si o peso do pecado de toda a humanidade para nos dar vida. Através da obra de Cristo, podemos ser libertos das garras da morte e do pecado e restaurados a uma relação plena com Deus. A misericórdia de Deus se revela de maneira gloriosa na história de Adão e Eva. Apesar de sua desobediência, Deus não os deixou à deriva. Ele confeccionou vestes de pele para cobrir a vergonha deles e, ao fazer isso, antecipou o sacrifício de Jesus, que seria a verdadeira cobertura para a vergonha humana. Como cristãos, somos chamados a viver com a consciência clara de que, embora o pecado tenha consequências, Deus sempre oferece um caminho de arrependimento, perdão e restauração. Não importa o quão longe tenhamos ido ou o quanto tenhamos falhado, a graça de Deus está sempre disponível para nos cobrir e redimir. Essa verdade nos desafia a examinar nossas próprias vidas à luz da obediência a Deus. Adão e Eva escolheram a desobediência, mas nós, em Cristo, somos chamados a viver na obediência. A história deles nos ensina que cada escolha que fazemos tem consequências eternas, mas também que, em Cristo, podemos sempre escolher a vida. Somos desafiados a refletir sobre como nossas escolhas diárias refletem nossa obediência a Deus e se estamos buscando sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Além disso, a história de Adão e Eva nos convida a viver com esperança, sabendo que a morte não é o fim. Quando a morte entrou no mundo por meio de Adão, ela trouxe sofrimento, separação e dor. No entanto, em Cristo, a morte foi derrotada. A morte física já não tem mais a palavra final sobre nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, Paulo declara quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida por Cristo. E isso nos dá a confiança de que, mesmo diante das adversidades, temos a esperança de uma vida eterna em comunhão com Deus.
Em conclusão, a história de Adão e Eva não é apenas um conto antigo de desobediência e queda, mas uma poderosa narrativa de redenção, graça e esperança. Que possamos viver à luz dessa verdade e, assim como eles tiveram sua jornada, que nós também possamos cumprir nosso propósito em Cristo, vivendo para sua glória e aguardando com esperança a vida eterna que Ele nos prometeu.